Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos se cuidando, que estejam todos bem aí, protegidos. Eu quero começar falando aqui da saudade de falar, de pregar olhando para o olho de vocês, para o rosto de vocês. É muito complicado para nós que não tínhamos esse hábito de gravar, ficar falando aqui apenas para a lente de uma câmera. Então, espero, e eu sei que vocês também esperam, o momento que estejamos todos juntos para essa dinâmica fluir de uma forma melhor e um pouco menos intimidadora, como é para muita gente e para mim especificamente olhar para uma câmera apenas. Nós vamos dar continuidade hoje a esse nosso trabalho de Apocalipse, né, do panorama de Apocalipse. Nós temos trabalhado aí essa viagem sobre o livro, né, essa espécie de voo panorâmico em que olhamos de forma geral e nos detemos a alguns detalhes. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 15 a 19 e é importante que você tenha lido para que você tenha em mente, né, vivas as imagens dos capítulos e também já esteja até com dúvidas que possam ser esclarecidas ao longo desse estudo, tá bom? Então, se você não leu, dá um pause, faz a leitura dos capítulos 15 a 19 e retorna para as explicações. O primeiro ponto da gente hoje é sobre as 7 taças da ira de Deus, capítulos 15 e 16, e depois nós vamos falar sobre o início da queda do quarteto do mal, nos capítulos 17, 18 e 19. Nos capítulos 15 e 16, portanto, nós temos aqui as 7 taças da ira de Deus. Antes de entrar nessas 7 taças, eu quero fazer uma lembrança sobre o que nós trabalhamos até aqui. Em primeiro lugar, nós vimos a visão de João acerca de Jesus trazendo uma mensagem ou 7 cartas às suas 7 igrejas. Depois nós temos João vendo o trono de Deus e o Cordeiro. O Cordeiro vai pegar o livro da mão do Senhor e vai abrir esse livro que está fechado com 7 selos. Ele abre esses 7 selos e no 7º selo nós temos o tocar das 7 trombetas. Tanto nos 7 selos como nas 7 trombetas, entre a penúltima e a última, nós temos um interlúdio, um momento que João vai falar o que acontece com a igreja durante esse período de juízo. E nós vamos ver que a igreja está sempre ali sendo preservada, está sendo guardada. Depois João vai ter uma visão, que vai ser a visão de um grande sinal, acerca do povo de Deus e sobre a ação específica de Satanás contra o povo de Deus e contra o seu plano redentivo. Também são revelados os auxiliares do dragão. O dragão é Satanás, e ele chama, ao ser impedido de tocar, de ferir, de atacar a igreja, ele chama para si 2 auxiliares, que são as 2 bestas. A primeira representando o anticristo e o sistema político, econômico, militar, que está a serviço de Satanás contra a igreja. E a segunda besta é o falso profeta, que está ali também ao serviço da primeira besta, que é esse sistema econômico. Por fim, João tem uma visão que é contrastante com a visão do dragão, que o dragão, antes de evocar as figuras das bestas para militar contra a igreja, o dragão está olhando para frente. E depois, no interlúdio, João vai mostrar o Senhor Jesus, o Cordeiro, já olhando da perspectiva do fim, ali com os seus eleitos, o Cordeiro vitorioso e com seus santos vitoriosos, para então exercer a colheita final. E aqui nós chegamos então no capítulo 15. No capítulo 15, a transição entre o que foi falado no capítulo 14 e aqui é tida através de uma visão que João vai relatar de um outro grande sinal. Nós vimos aí no capítulo 15, versículo 1. Ainda vi no céu outro sinal. Só que esse sinal agora não é só um sinal. Ele é um sinal grande, como o outro, mas ele vai colocar algo a mais. Ele é um sinal grande e maravilhoso. É admirável, é grandioso. Nós temos então, nessa visão grande e maravilhosa, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Então essa aqui é a visão. São 7 anjos com as últimas pragas. Não como as últimas vistas por João, mas de fato são as últimas da história. Não dá mais para comprar azeite, como se nós formos trazer a imagem, aquela parábola das 10 virgens de Mateus 25, ali no início do capítulo, né, dos versículos de 1 até o versículo 13. A referência aqui de 7 pragas traz à memória as 10 pragas do Egito. E nós podemos fazer uma analogia, uma semelhança, que é Deus exercendo o seu poder de julgamento aos egípcios lá, e à medida que ele exercia esse juízo, havia aumentado o endurecimento dos corações. Por outro lado,
enquanto Deus executava juízo, ele estava executando graça e misericórdia com o povo israelita e iria libertar o povo israelita. Aqui não são 10 pragas, mas são 7, e essas 7 taças não são explicadas a princípio, mas nós vamos ver aqui o que é que João está descrevendo, uma primeira visão que ele tem dos versículos 2 até o versículo 4, e no versículo 5 ele começa a retornar a essas taças, e nós vamos nos deter aqui daqui a pouco sobre cada taça. Mas entre essa primeira visão que ele tem de 7 anjos e 7 últimas pragas, ele vai explicar que nelas a ira de Deus se consuma, e ele vai ter uma descrição a mais sobre a visão. Ele vai dizer que ele está tendo aqui a visão da consumação da ira apresentada, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Logo depois que ele fala dessas taças, ele vai dizer no versículo 2: vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E aí no versículo 5 ele retoma, então, essa visão das taças, da ira de Deus, do juízo total e não mais parcial, como foi nos selos e como foi nas trombetas. Aqui João vai nos mostrar para a igreja a visão da vitória daqueles que venceram a besta. E eles vão estar entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aqui a ideia é que é o mesmo cântico. O cântico de Moisés também é o cântico do Cordeiro. Nós temos aqui no versículo 2 e 3. Então esses atos de adoração nos céus, eles não acontecem ainda na consumação final dos séculos. Então não é uma visão como semelhante às outras, e que nós temos a igreja já no final, no final mesmo, posterior à execução do juízo final. Mas é uma visão dos santos que já foram mortos, que venceram, ou seja, uma parte da igreja, ou grande parte da igreja que já vem morrendo ao longo dos séculos, e que está lá, só que ela está pedindo, clamando, e louvando a Deus, porque Deus vai exercer o juízo final. Então, podemos dizer que são os períodos finais precedentes ao grande dia do Deus Todo-Poderoso, o grande dia do Cordeiro, o grande dia da segunda vinda de Jesus, como nós vamos ver posteriormente, tá bom? Como está referido aqui no capítulo 16, e nós vamos chegar nele daqui a pouco, no versículo 14. E a semelhança também do que nós vimos lá em Apocalipse 6, versículo 10, que fala lá de Deus, vingando o sangue. Esse é o clamor dos santos nos céus, e Deus vai vingar esse sangue no dia da sua volta, na sua segunda vida. Então é esse sinal aqui, o povo diante de Deus, os santos de Deus, louvando a Deus, porque ele vai exercer o seu juízo. Aqui a gente já aprende que todos os atos de Deus são motivo de louvor para o povo dele. Nós louvamos a Deus por todos os seus atos, não só pelos seus atos de graça, mas também pelos seus atos de juízo. Deus é todo louvável. Deus é todo louvável pelo seu povo, inclusive por esses atos grandes e maravilhosos. Grandes são as tuas obras e grandes são e louváveis os teus juízos. O mar de vidro que nós temos aqui descreve o local diante do trono de Deus, como nós vimos lá em Apocalipse 4, versículo 6. Existe um mar de vidro diante do trono, e aqui vai ter um elemento a mais, ele está misturado com fogo, mostrando que esse local é um local santificado, e ali diante do trono estão os santos louvando o cântico de libertação, que provavelmente é uma referência ao cântico de Moisés ali em Êxodo 15, depois da libertação, onde os egípcios foram tragados pelas águas e os israelitas foram libertados, até o mar secou para que eles pudessem atravessar, e eles têm um cântico aí de vitória, mas também que relembra os atos de justiça de Deus. E esse cântico também é o cântico do Cordeiro, quando ele virá e libertará a sua igreja e trará juízo severo e total, sem escapatória,
para todas as nações que não o receberam. Todos os atos de justiça aqui também no texto vão ficar claros que são deliberados pelo próprio Deus. O versículo 5 diz: depois disso olhei e abriu-se o santuário. Olha de onde vem o juízo. O tabernáculo do testemunho no céu, e do santuário saíram os 7 anjos. Eles não saíram no inferno, os anjos do juízo final, mas saíram do próprio santuário do testemunho com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, tudo o que acontece no juízo final é deliberado diretamente do trono, da vontade, da ação de Deus aí encaminhar esses 7 anjos com as 7 taças. As 7 taças vão estar descritas aqui, então, no capítulo 16, que nós vamos agora pular para ele. A estrutura do capítulo 16 já indica a severidade dos atos de justiça, das 7 taças, dos 7 flagelos. As descrições são bem sucedidas em cascata. Primeiro flagelo, segundo flagelo, terceiro flagelo, quarto flagelo, indicando que realmente ao descer derramada a ira de Deus, as taças estão sendo derramadas e é de fato o fim. A primeira taça, ou primeira praga, ou o primeiro flagelo, nós temos aí no versículo 2 do capítulo 16, que são as úlceras que vão atingir os homens. O segundo flagelo está no versículo 3, é quando o mar se tornará em sangue, a semelhança das pragas também, e morrem todos os seres marinhos. O terceiro flagelo, temos aí nos versículos de 4 a 7 do capítulo 16, é que antes foram as águas marinhas, agora são as águas doces se tornando em sangue. Vale destacar que há um louvor do anjo aqui no texto, né, em que ele vai... O terceiro anjo derramou sua taça, diz o versículo 4, que se transformaram em sangue. Ao versículo 5 diz assim: então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, porque que és e que eras, não é mais o que há de vir, porque já veio, o santo, porque julgastes estas coisas, pois derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, eles o merecem. Então aqui nós temos esse destaque para o louvor do anjo das águas, aquele que era e que é, mas não é mais o que há de vir, e que está indicando que essa severidade é de acordo com o pecado do povo, que se alegrou em ver o derramado sangue dos profetas e dos apóstolos, dos santos, e agora tem recebido derramar de sangue, né, as águas doces em sangue, porque vão beber sangue, assim como se alegraram no sangue dos profetas. O quarto flagelo, nós temos aí nos versículos 8 e 9 do capítulo 16, que é a intensidade do sol, que vai queimar os homens, e vale destaque que, à medida que eles vão sofrendo o juízo, eles, ao invés de amolecerem e abrirem o coração para arrependimento, eles vão se endurecer, vão blasfemar contra Deus e não vão demonstrar nenhum tipo de arrependimento. Assim como no quinto flagelo, na quinta taça, onde a quinta taça é um ataque ao trono da besta, né, a besta do sistema político, ele vai ser afetado, ele vai ser atacado. Os homens que dependiam desse sistema político-econômico vão sentir o impacto, vão sentir as consequências disso, mas eles também ainda não vão considerar isso como um sinal de arrependimento, mas vão blasfemar e se endurecer o coração, como nós vemos aí nos versículos 10 e no versículo 11 do capítulo 16. O sexto flagelo, né, a sexta taça, que nós vamos agora nos dirigir a ela, é Deus permitindo a reunião dos poderes da terra sob o domínio do dragão, da besta e do falso profeta. Olha os versículos 12 a 16. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates era um rio estratégico em que era uma espécie de barreira para algumas investidas dos exércitos contra Israel. E eles tinham que desviar para poder chegar a Israel. Mas o Senhor está dizendo aqui que a taça foi derramada sobre o rio Eufrates e a água do rio secou, ou seja, o ataque pode vir de todos os lados. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente, e saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. As rãs eram animais impuros. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia
do Deus Todo-Poderoso. E aí vem um alerta, né? Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes para que não ande nu e não se veja sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui no sexto selo, na sexta taça, nós temos então a reunião dos povos da terra para militarem contra o Senhor. Os povos da terra sob o domínio do dragão, da besta e do falso profeta. Então é todo mundo reunido aqui na sexta taça. É como uma analogia a forma de ataque a Israel, em que o rio Eufrates ele não mais forçaria as tropas a mudarem o caminho para entrar em Israel, mas eles viriam de todos os lugares. Israel representando a totalidade do mundo, ou seja, a igreja, o povo de Deus será atacado por todos os lugares. Haverá guerra e brigar e militar contra Deus em todos os 4 cantos da terra. Todos eles pelejarão contra o Cordeiro. Deus entregar homens aqui e os seus atos injustos também, aos seus próprios atos injustos, é um ato de juízo. Veja que a sexta taça, isso é algo que deve ficar marcado na sua mente, não tem nenhum ato direto de Deus. Ele não provoca úlceras, ele não envia outras pragas. A sexta taça é mais ou menos Deus dizendo assim, vai, façam o que vocês querem fazer. Ou seja, Deus entregar os homens aos seus atos impuros e injustos também é uma forma de juízo, como nós vamos ver lá em Romanos 1, versículo 26. Deus os entregou aos seus próprios desejos pecaminosos. Isso é uma forma de Deus executar juízo e está claro aqui também. Mas no meio há um alerta. Um alerta para que a igreja, nós estejamos preparados para o retorno do Senhor, porque Ele virá como um ladrão. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente está preparado para o dia que Ele vem. E como? Mantendo a santidade. Aqui a questão das roupas é isso, não é você não tomar banho pelado, né? Como tem muita gente que faz isso, não tem nada a ver. O que o Senhor está falando aqui é que nós não devemos estar despreparados e impuros, mas devemos estar mantendo a santidade até o dia do seu retorno. O Monte Meguido, ou Armagedon aqui, evoca a imagem do local de decisões militares importantíssimas, batalhas decisivas para o povo de Israel, indicando que essa batalha aqui vai ser a batalha mais decisiva da história, como de fato será. O sétimo anjo vai ser descrito aí a partir do versículo 17, com a sétima taça, com o sétimo flagelo. Nós temos aí como sendo retratado como o fim do juízo total com o retorno do Filho. Os versículos 17 ao 21 vão indicar isso de forma bem clara, que o sétimo flagelo, a sétima taça a ser derramada é de fato a vinda do Filho. A descrição aqui da vinda de Jesus possui elementos que casam de fato com o dia do Cordeiro. Há um grande terremoto, versículo 18, houve relâmpagos, estrondos, trovões e também um grande terremoto, assim como nós temos ali na descrição do capítulo 11, versículo 19, a grande saraivada, né? Aqui no versículo 21 diz que do céu caiu sobre homens um pesado granizo. Essa saraivada também casando com o capítulo 11, versículo 19, que era o sétimo flagelo ali, a sétima trombeta, casando aqui com o sétimo flagelo, e as ilhas fugindo, e os montes não sendo achados, como nós vamos ver aqui também na continuação desse flagelo, no versículo 20, que diz que todas as ilhas fugiram do Senhor e os montes desapareceram. Muito parecido com o dia do grande juízo do Senhor, lá no capítulo 20, versículo 11, nosso próximo texto, em que os montes, né, em que a criação ali vai se esconder do Senhor, diz que a terra e o céu se ausentaram e não teve lugar para eles ali. Acabando aqui, então, o texto o texto nos lembra aqui os dias em que Deus se lembrou da grande Babilônia, né? Diz aqui que nesses dias ele se lembrou, versículo 19, diz assim, a grande cidade partiu-se em três e as cidades das nações caíram. Aí diz aqui um indicado que ele vai trabalhar logo após, uma lupa, né? Um enfoque. Nesses dias, Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então Deus se lembra da grande Babilônia, mas aqui ainda no capítulo 16 ele não vai descrever como que vai ser o juízo sobre a Babilônia, como que vai ser a sua queda. Também aqui fala da vida do Senhor, mas ele também não descreveu como que vai ser a queda das duas bestas e a queda do dragão.
coisas que ele vai dar um enfoque agora. É muito natural na leitura de Apocalipse isso. Ele fala sobre um acontecimento, mas ele só vai dar mais detalhes disso na próxima vez que ele for falar desse mesmo período. Lembre-se que Apocalipse ele tem uma série de recapitulações e de fatos sequenciais. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, todos têm o mesmo fim, que é a volta do Senhor Jesus. Mas não necessariamente eles começam no mesmo período. Os selos abrem as trombetas e o fim das trombetas é o juízo total, que é o derramar das taças da ira de Deus. Tudo isso ele vai trabalhar então acerca da queda da Babilônia, das 2 bestas e do dragão, agora a partir do capítulo 17, que é o nosso segundo tomo de hoje, que é a queda do quarteto do mal. No primeiro enfoque, ele fala sobre a prostituta, aqui no capítulo 17 e no capítulo 18. Um dos anjos dos flagelos é emissário da ira de Deus, que revela sobre o julgamento da grande prostituta. Nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 17. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E aí a gente vai ter uma descrição então da prostituta. Nos versículos 3 e 4 nós vamos ver que ela é glamurosa. No versículo 5, nós vamos ver que ela é grande, né, no sinal de que ela ela, além de glamurosa, ela tem grande poder e grande força, mas que ela também, ainda no versículo 5, ela é prostituta. Ela é a grande Babilônia, a prostituta, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ou seja, a Babilônia é uma figura para aquela que seduz, né, como ela é prostituta, e ela seduz para a destruição, que é o que a prostituição faz. E além disso, ela promove ganho em detrimento da desestruturação moral, ou da estrutura moral, né? Ou seja, ela não importa o que faz, o importante é que ela ganhe dinheiro, ainda que seja com a vida do seu corpo, para homens. A prostituta aqui não é necessariamente uma cidade, não é literalmente uma mulher, nem uma cidade, nem um local específico, mas é um espírito de sedução. Nós vamos ver isso de forma mais clara, por exemplo, no capítulo 17, ainda, o versículo 15, nós vamos ver que é uma meretriz que está assentada, né? Ela está assentada sobre as águas, e o que é as águas? São as águas, são os povos, as multidões e as línguas. No capítulo 19, versículo 2, nós vamos ver que o Senhor julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, ela é um sistema que vai dominar durante muito tempo, com sedução e também até com a morte, né? Então ela não é uma cidade específica, não é uma mulher específica, mas um sistema, um espírito de sedução. É um sistema promíscuo que oferece prazer fora de Deus. Então os homens vão ter esse prazer fora do Senhor, e essa é a grande promiscuidade que ela traz. Tanto que o Senhor vai fazer um alerta para o seu povo, né? Uma palavra para o seu povo no capítulo 18, no versículo 4, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Ou seja, é possível sair dela, não geograficamente, mas da forma de viver, o espírito que ela tem. Ela aparentemente também não é um poder temporal, mas específico, ou seja, domina durante uma gestão de 4 anos, 8 anos. Não, ela é um período extenso, porque ela vai ter uma atuação ampla de morte sobre o povo de Deus de um tempo até duradouro. Esse capítulo 18, versículo 24, vai dizer que nela foram encontrados sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E isso provavelmente é um longo período de tempo. Finalizando então, quem é essa grande Babilônia? Ela é um sistema, um espírito que domina os outros sistemas, que está aí corrompendo o mundo e que está também a serviço de Satanás. Ou seja, o sistema político-econômico, a falsa religião e também uma esfera sensual, imoral, estão aí à disposição de Satanás, sob o domínio de Satanás, para afligir o povo de Deus, a igreja, e corromper o mundo. A Babilônia está intimamente ligada ao dragão, aquela primeira besta, aquela primeira besta que emerge do mar, que é o sistema político religioso. Nós vemos aí no versículo 3 do capítulo 17
Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e chifres. Então você vê aí que elas estão tão ligadas que a mulher está montada nessa besta. A besta emerge do abismo, uma figura da onde ela vem, o espírito que ela tem, que é um espírito demoníaco, mas olha para onde ela caminha. De forma bem clara que já é um prenúncio para João, de que o exercício da besta é um exercício que vai culminar, que vai terminar na destruição. Não é um exercício de vitória, mas um exercício de derrota. Ela é o que está por trás dos reinos e do anticristo. Versículo 9, nós vamos ver que uma descrição, né, nós já falamos sobre isso lá atrás, o que é a primeira besta. 7 cabeças são 7 montes, ou seja, é um reino aqui, em primeiro lugar representando Roma, né, mas aplicado também aos reinos da terra, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, aqui uma figura vindo lá de Daniel. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, quando vier deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já não é também o 8º rei, está entre os 7, irá para a perdição. Essa figura de que ele é um reino, 7 reis, mas também o 8º reino, que é o 7º rei, é apenas uma figura que vem nos dizer que a primeira besta, ela é um reino, ela é uma consecução de anticristos, mas ela também é o anticristo que há de vir. Então ela existia e ela existirá, no sentido de que vai ter um dia que vai se levantar esse anticristo, o homem da promiscuidade, um homem que vai militar contra o Senhor e contra a igreja, e ela está então por trás, a besta, de reis e de reinos e do anticristo. Ela já existiu, mas existirá, mas ela caminha para a destruição, e isso vai ser reforçado no versículo 13, né? Aqui, no versículo 8, perdão, onde vai dizer que a besta que vive e já não era, não é, que era e já não é, todavia está para subir do abismo, e irá para onde? Irá para a perdição, irá para a destruição. Ela... Não, tá certo, perdão. No versículo 8 diz isso. No versículo 13 vai reforçar essa visão de que ela é a besta que vai ser destruída, né? Que vai caminhar para a perdição. Eu falei versículo 13, mas foi só uma confusão, pessoal. Versículo 11. Estava procurando aqui, ó. A besta que era e já não é. Então ele vai reforçar, ó. Né? Essa besta que vai para a destruição, ele vai fazer uma descrição dela e depois vai reforçar de novo. A besta, que era e já não é, também é o 8º rei, que está entre os 7. E para onde ela vai? Esse último anticristo, o anticristo de fato, o final, irá para a perdição. Nós temos também a descrição aqui, logo a seguir, de que os poderes da terra se entregarão ou serão entregues à besta, né, e entregará para ela o quê? Poder e autoridade. Versículo 12 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. E o versículo 17 diz: porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Então os poderes da terra serão entregues à besta, poder e autoridade, pelos homens e reis da terra, como nós temos aqui nesses 2 versículos, e tudo isso conforme o propósito de Deus. Aqueles que dizem que Deus não está por trás de acontecimentos da história, no sentido de que ele governa e tudo está debaixo da soberania dele, estão servindo a religião do falso profeta, uma religião vazia e que não reflete a visão que o Apocalipse nos dá de que os acontecimentos do fim, eles estão sendo permitidos e alguns deles de juízos sendo outorgados e executados pela ordem do próprio Deus. É um mistério acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Os homens continuam responsáveis pelos seus atos, mas Deus está, de alguma forma, governando todos esses. É interessante que os reinos e a besta odiarão a prostituta, como nós vamos ver no versículo 16. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Ou seja, os reinos e a besta odiarão a prostituta. Por que? A grande pergunta que a gente faz, né? Porque eles vêm trabalhando juntos, de repente eles viram inimigos? É porque eles não se amam. É porque eles não amam. Como assim? Ora, é lógico que isso é mais profundo do que parece.
João, que é conhecido como apóstolo do amor, de forma alguma ele utilizaria essa palavra amar para expressar o sentimento da besta e dos reinos maus desse mundo para com a prostituta ou da prostituta para com eles. Eles não podem amar. Eles, na verdade, se odeiam. Embora eles ajam com estratégia e com colaboração, o relacionamento deles é marcado por suspeitas e é marcado por interesse próprio. Fica claro que a Babilônia é a anti-igreja. Veja que esse é o grande contraste que João está querendo trazer, que a gente enxerga na Babilônia. A Babilônia é ao contrário do que a igreja era. Ela, na verdade, era a anti-igreja. Enquanto Jesus prepara para si uma noiva e ele santifica a sua igreja e santifica a sua noiva, o dragão vai consumir a sua prostituta. Enquanto Jesus se entrega pela sua noiva e entrega o seu próprio sangue pelo seu povo, os demônios devoram o seu povo. O final da prostituta em relação ao dragão e à besta jamais poderia ser o mesmo fim da igreja em relação ao cordeiro. Para a besta crescer, ela vai devorar o seu povo. Para Cristo, ele se entrega para que a sua noiva seja adornada e santificada para ele. Depois de falar da Babilônia, no capítulo 18 nós temos o anúncio da sua ruína, e é isso que nós vamos ter aqui nesse capítulo então 18. Na sua queda, todos os que se favoreciam dela, desse sistema corrupto, desse sistema imoral, promíscuo, se lamentarão e chorarão a queda da Babilônia. Nós vamos ver isso nos versículos 9 do capítulo 18 até o versículo 19, a lamentação de todos aqueles que viram a queda da Babilônia, né? Então, com a sua queda, eles vão chorar. Toda a ostentação da Babilônia, toda a sua expressão de poder, toda a sua aparente estabilidade vão ruir rapidamente. O texto faz menção de que eles vão ruir em uma só hora. Versículos 17 e 19 vão deixar isso bem claro aqui do capítulo 18. Toda essa sua ostentação durante os anos é falsa e ela vai sucumbir de uma hora para outra. Os santos, os apóstolos e os profetas se alegrarão com a queda da Babilônia. O final dos lamentos desses homens que se beneficiavam da Babilônia é interessante, que o versículo 20 do capítulo 18 vem deles, que diz assim, ó: exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Exultem, se alegrem. Então, é aqui a visão de que se tem de que os justos se alegrarão com a queda da Babilônia. Os juízos de Deus são motivo de alegria ao povo santo e não de questionamento. Quando nós chegamos a essas imagens difíceis e duras sobre a ira de Deus, o povo não questiona, o povo se alegra. Talvez isso nos ensina a entender os salmos imprecatórios, por exemplo, de que eles não são uma expressão necessariamente de maldade, mas talvez de santidade, de alinhamento com a justiça de Deus e não o contrário. Apocalipse 19, dos versículos 1 ao 10, vão reforçar então o contraste que há entre os povos iníquos da terra e a igreja. Enquanto a prostituta está sendo julgada, no capítulo 19, dos versículos 1 a 10, a igreja, o povo de Deus, está sendo preparado para o casamento. A noiva é vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha comigo o versículo 8 do capítulo 19. A noiva, né, então, lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois linho fino são as obras justas dos santos. A prostituta também se vestia de linho fino, diz isso no versículo 16 do capítulo 18, que ela se vestia de linho fino, púrpura e tecido vermelho, era adornada com ouro. Mas enquanto ela era adornada pelas riquezas desse mundo, nós vamos ver que o que veste e adorna a igreja do Senhor para o casamento são as obras justas, as obras de justiça dos santos. A igreja não se veste da mesma coisa que a prostituta, mas da justiça dos santos, da santidade dos santos. Os nossos atos de justiça enfeitam a noiva. A santidade do povo de Deus enfeita a noiva. É interessante que às vezes a gente se esquece disso, de que os nossos atos de justiça não apenas são uma expressão do amor de Deus e para com Deus, mas também são o embelezamento da noiva, a preparação da noiva para o grande dia do casamento, das bodas do Cordeiro. A gente ainda tem aqui algo que nos chama a atenção.
é que João, ele vai ver o anjo e vai se lançar aos pés dele. O anjo é tão exuberante que o versículo 10 diz assim: então lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não façais isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja que João, mesmo sendo um apóstolo, um homem experiente e maduro, ainda assim ele cai diante da tentação de adorar um ser criado por Deus e não o próprio Deus. Estejamos sempre vigiando, porque se o apóstolo caiu, nós também podemos cair. Agora, a partir do versículo 11 até o versículo 21, vai ser a vinda. Se a noiva está sendo preparada para o casamento, agora o noivo vem para esse casamento. Mas antes das bodas, ele vem para o juízo final. Ele vem aqui descrito como o cavaleiro fiel e verdadeiro, num cavalo branco. Versículo 11 diz: então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Aqui, claramente, mostrando que o autor, João, aqui é o autor de João do Evangelho, porque Verbo de Deus é um termo usado por ele no capítulo 1 de João para descrever Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Sempre haverá aqui uma visão clara de quem Cristo é. Ele é fiel e verdadeiro, e ele é o herdeiro de todas as coisas de Deus, mas ele não é um herdeiro que espera a herança cair do céu, mas vem conquistar a sua própria herança. Mas também existe uma visão aqui clara de que existe um elemento em Cristo que sempre será oculto a nós. Sempre terá algo não assimilável em Cristo pelo povo de Deus, porque nós sempre seremos limitados à condição de criatura, embora estejamos no céu glorificados. Mas sempre será evidente para nós a boa obra de Cristo através da sua morte e ressurreição. O manto que ele traz no peito, o manto que ele traz aqui vestido, está salpicado com sangue. Alguns vão dizer que esse sangue pode ser o sangue que sai do juízo e que respinga na roupa. Mas muitos vão defender que esse sangue aqui é o sangue da própria oferta de Cristo, do seu sangue pelos seus eleitos, o que talvez seja uma visão mais favorável, tendo em vista a figura emanada aqui do cavaleiro branco. Nós temos também que a sua entrada é triunfal. Veja que João não fala de uma entrada secreta, de uma visitação secreta de Cristo, mas uma visitação evidente e triunfante, rompendo os céus. E como diz lá Apocalipse capítulo 1, todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. A visão de Cristo, a volta de Cristo não é uma volta secreta, mas é uma volta visível. É impossível não saber da sua volta. Aqui nós temos ainda a descrição das aves de rapina. No versículo 17 diz: vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia do Senhor. Aqui, na descrição do casamento, nós vemos que há um banquete para a igreja, que são as bodas do Cordeiro, mas os povos da terra serão banqueteados pelas aves de rapina. As aves de rapina, nós vimos lá atrás, a águia, por exemplo, era um anúncio da organização das tropas militares para um ataque. Mas existiam outras aves que elas vinham após a batalha para devorar os corpos, os restos que ficavam ali. Mas é tão certa a vitória do Cordeiro aqui que o anjo já chama aves de rapina. Podem vir, porque é certa a vitória e vai ter aqui do que se banquetear. Elas já são chamadas a comparecer diante da destruição certa que haverá. Os povos da terra se juntarão contra o Cordeiro. Versículo 19 diz: então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacar o cavaleiro e seu exército. Só que isso não vai ter fruto nenhum. Como diz Apocalipse 19, o versículo 19 aqui, eles se juntarão para militar contra o Cordeiro, para pelejar contra o Cordeiro, mas toda essa luta será em vão. Nós já lemos lá em Apocalipse 17, versículo 14, de que eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, os convidados para as bodas, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Esses homens que se juntarão contra o Senhor serão mortos por sua palavra, pela espada que sai da sua boca. Mas a besta
Versículo 20, foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela sinais como com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eles não foram destruídos, né? Eles foram lançados lá. Os demais foram mortos pela palavra, pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, o homem iníquo, ele seria morto com um sopro da boca e seria destruído pela manifestação da sua vinda. Os povos se juntarão. A besta, as duas bestas, se organizarão para pelejar contra o Senhor, mas o Senhor os vencerá facilmente. Em um versículo apenas, João descreve que as bestas serão vencidas pelo Senhor Jesus na sua volta. A besta e o falso profeta então são condenados. A Babilônia já ruiu. Foram os dois primeiros enfoques. Mas ainda falta João trazer uma revelação de um enfoque específico acerca de como que é a queda do dragão. E isso nós vamos ver no capítulo 20, na próxima sexta-feira. Espero ter sido claro. São muitas figuras difíceis mesmo, algumas coisas complicadas de entender, mas à medida que nós vamos fazendo a leitura, muitas coisas vão ficando mais claras. Alguns continuam ainda martelando na nossa cabeça, mas o mais importante é que nós temos sempre refrescada na nossa mente, no nosso coração, a imagem da vitória do Cordeiro e dos seus santos que são preservados. O Senhor Jesus, ele vem como ladrão. É importante que nós estejamos vigiando. Mas quando ele vier, para os povos desse mundo será destruição, mas para nós será alegria, porque será o dia da boda do Cordeiro, adornada pelas nossas boas obras, que esperemos com confiança no Cordeiro e no seu retorno, e nos alegremos no seu juízo, porque são justos e são permeados pela sua justiça. E isso tudo pra gente é muito bom. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e até a próxima sexta-feira, quando nós vamos terminar essa passagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse. Até lá!